Eu sou Marcos, ao lado está minha esposa Caroline, meu filho Davi. Nós somos pastores da Igreja Universal há mais de 10 anos. E esse domingo aconteceu um fato extraordinário, uma experiência com Deus grandiosa. Enquanto nós fazíamos o culto, eu ministrava esse culto, estávamos falando da fé, do sacrifício, da fogueira santa, a importância. Então, minha esposa, mandei chamá-la juntamente com meu filho. E quando eu estava explicando da fé, falando da fé, aquele ápice da reunião, o que Deus queria fazer na vida do povo, e que ele não falharia, jamais ele poderia falhar. E quando eu dei o exemplo que o meu filho nunca me viu mentir, nunca me viu fazer nada de errado, e se tudo aquilo que eu estava pregando fosse mentira, então que Deus poderia levar a vida dos dois. Exatamente como meu marido falou, foi o que aconteceu. Ele chamou eu e meu filho na reunião, então ele estava pregando e a gente estava parado um pouco mais atrás dele. E ele estava falando da fé, do sacrifício, explicando para o povo. E quando de repente meu filho deu uns 3 passos, eu até pensei que ele ia se aproximar mais do pai, mas ele caiu reto no chão de cabeça, bateu a cabeça na madeira, no chão da poltrona. E a gente tentou levantar ele e começou a sair sangue, e sangrou o nariz, sangrou a cabeça, e ele não reagia. E tentamos colocar ele de pé de novo, então ele virou os olhos, deu um suspiro e desfaleceu. Então meu marido pegou ele, colocou no altar, deixou ele deitado lá e continuou a reunião. Continuou falando, é Deus que vai tirar ele de lá, é Deus que vai fazer ele sair de lá. Eu na hora tentei me aproximar, como mãe, queria ver como ele estava, e meu marido falou, não, ninguém chega perto. É Deus que vai tirar ele de lá. É Deus que vai fazer o milagre. Então ele ficou lá. E o tempo foi passando. E a angústia também foi aumentando, porque ver ele ali sem se mexer, sangrando, deitado, foi uma coisa muito... Doeu. Como mãe, eu senti uma dor no coração. A gente já tinha tentado levantar ele, assoprado nele, feito de tudo, mas não. Ele estava sem sinal, ele estava sem reagir, ele estava desfalecido. Realmente, quando eu virei, eles estavam um passo atrás de mim. Veja que a morte é questão de um passo. Eles estavam a um passo de mim, eu não pude fazer nada. O pastor auxiliar estava a um passo dele e não pôde fazer nada. A minha esposa estava a um passo dele e não pôde fazer nada. E quando eu virei, que eu escutei aquele estrondo, e todo mundo tentando levantar ele, eu vi os olhos deles virar, eu vi ele ficar roxo, eu vi ele, Davi! Aí eu vi que ele não reagia, foi desesperador. O povo estava me vendo. Aquela fé também venceu o pavor. Eu lembrei de tudo que eu aprendi na igreja, dos pastores, dos bispos que me ensinaram. Foi tudo muito rápido, fração de segundos. E eu criei. Eu peguei eles nos braços, mandei todo mundo soltar ele e todo mundo sair de perto de mim. Mas eu não me deixei me abater, me vencer. Aí eu falei para as pessoas que se Deus era Deus, então Deus ia tirar ele dali. Então aquele Deus tinha que defender a minha causa, aquele Deus tinha que tocar no meu filho, aquele Deus tinha que trazer a vida de novo para que ficasse provado que ele era Deus. E eu nunca duvidei disso. E depois de uns 10 minutos, eu gritei, Davi. Ele não respondia. Davi, levanta. Ele não respondia. Então peguei ele pelas mãos e falei, Davi, levanta, você está curado. Meu filho estava morto. Há 10 minutos, aproximadamente, eu deixei ele. Só que na hora que eu peguei nas mãos dele, ele levantou. Ele levantou e aí Deus apareceu. O sacrifício trouxe a vida do meu filho de volta. E logo assim, no meio do salão, manifestou um encosto, que gritando, dizendo que a alma dele já tinha saído dele, mas o homem lá de cima fez voltar. Aí você queria levar a alma dele. E o que os anjos disseram? Fala alto. Não, por que não? Eu me pertencia! É o quê? Eu me pertencia! Não era seu. E
quando eu levantei ele, o sangue já estava talhado. Então ficou como se fosse uma teia de aranha entre o chão e a cabeça dele, conforme ele levantava no meio daquela poça de sangue. E o Espírito Santo trouxe a vida. Inclusive, várias pessoas no culto testificaram isso. Pessoas que estavam próximas viram da forma que ele ficou, como foi. E aqui está, né, a prova viva que Deus ressuscitou meu filho. Como diz naquela palavra, né, que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, essa fé foi que fez o quê? Ele voltar. Que Deus, ele cumpriu a promessa dele através dessa fé. E isso serviu como uma grande experiência extraordinária. É como a Bíblia diz, que ainda que eu esteja cercado pelo terror dos povos, o altar é minha base. E o altar foi a nossa base. Nós colocamos ele no altar. E o altar trouxe vida para quem está morto. E é isso que Deus quer fazer na vida daquele que é do sacrifício.